pronto para vencer. Bom dia, bom dia. Você está no programa Pronto para Vencer. Hamilton Galdino que vos fala. E hoje, no áudio de número 1689, nós vamos falar sobre autossabotagem, ou seja, sobre os bloqueios internos que nós temos. E hoje você não vai lutar contra o mundo. Você vai vencer o inimigo que está dentro de você. Vem comigo. Sabe, você muitas vezes não está travado, né? Você não trava por falta de capacidade, você trava por medo. Seja honesto comigo. Você sabe o que precisa ser feito, você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Começa, para, sonha, adia, e isso muitas vezes nos consome, né? Sabe o nome disso? É autossabotagem. O Pablo Marçal, ele ensina que o maior sabotador da nossa vida somos nós mesmos. Ou seja, o maior sabotador da sua vida é você. E isso acontece quando você foge do desconforto, você evita o risco, você protege o ego, né? E essa é a verdade direta que a gente precisa entender, que é o medo de errar, é o medo do julgamento, é o medo de crescer. Tudo isso nos mantém parados. Então não é falta de oportunidade, é excesso de trava interna, né? Porque quem se sabota não cresce, quem não cresce não prospera. E aí eu digo assim que o dinheiro muitas vezes exige movimento, exige produção, né? E a autossabotagem, ela trava a ação. Ou seja, a sabotagem trava a ação. Se você continuar se sabotando, daqui a um ano você vai estar na mesma vida, nos mesmos medos, nas mesmas desculpas. Agora, se você enfrentar tudo isso, se enfrentar os seus bloqueios, você daqui a um ano vai ser mais corajoso, você vai ter mais ações, você vai ter mais resultados. Então a diferença está no que você enfrenta. Então aqui vai um desafio prático. Isso aqui é bem profundo que eu vou te falar agora. Identifique a sua principal sabotagem e pergunte: o que eu estou evitando que pode mudar a minha vida? Então escreva o medo real que você tem e uma ação que você está evitando. E faça esse movimento hoje. Escuta isso, você não precisa de mais capacidade, você precisa de mais coragem. Quem enfrenta o medo destrava a vida. Então, se você vai enfrentar a sua sabotagem hoje, comenta que eu quebro meus bloqueios. E amanhã volta aqui, porque nós vamos aprender a ativar a identidade de vencedor, ok? E no segundo momento, nós vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus. E na Palavra de Deus, no livro de... Deixa eu ver aqui qual é a passagem. Deus, ele quer falar o nosso coração. Estou procurando aqui a passagem de hoje. A passagem de hoje está escrita em Apocalipse 16:15, que diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes e não ande nu, para que não se veja as suas vergonhas. Sabe, o texto de hoje, ele, além de ser um grande alerta, ele também é uma constatação daqueles que realmente têm uma comunhão verdadeira com Deus. E esse texto diz: é feliz aquele que vigia e guarda as suas roupas. Ou seja, esse texto ele expõe para nós a importância de nós mantermos a nossa fé viva, de guardar e andar em alerta, para que a nossa fé em Cristo não se perca. Que quando o texto fala de vestes, na verdade ele está falando da armadura que recai sobre nós quando
nos relacionamos intimamente com a pessoa de Cristo. E em outros textos, a Bíblia também ensina sobre vestir as vestiduras de Cristo, que representa na prática a nossa fé nele. Então, toda vez que eu oro, que eu estudo a Bíblia, o testemunho de Cristo, eu estou vestindo as vestiduras de Cristo. E essa vestidura, eu não posso deixar se perder, porque eu preciso dela para a minha salvação e para a salvação dos outros também. Que o nosso dia seja cheio da presença de Cristo. Vamos orar? Vem comigo, vamos entrar na presença do nosso Criador agora. Respira fundo e ora comigo. Respira, silencia o coração. Onde acaba a minha força. Pai, a tua palavra diz que se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Muitas vezes nós precisamos entender, Pai, que o maior inimigo não está fora, está aqui dentro. Está dentro da nossa mente. E a autossabotagem invisível faz a pessoa desistir antes mesmo de tentar. O medo, ele cria desculpas, ele adia decisões, enfraquece sonhos silenciosamente. Porque quem vive preso aos seus bloqueios nunca descobre o potencial que o Senhor colocou dentro de nós. E a vitória começa quando nós identificamos as nossas mentiras internas, as nossas crenças que nos limitam. E aí nós paramos de lutar contra o mundo. E começamos a vencer a guerra aqui dentro de nós. Nos ajude, Pai. Nos ajude a vencer. Nos ajude a reconhecer que o problema não está fora, está dentro de nós. Não são as circunstâncias, são os pensamentos, os hábitos, as decisões que têm nos travado muitas vezes sem percebermos. Então agora, Pai, existe uma batalha interna acontecendo. Vozes, medos, insegurança, que nos afastam do teu propósito, mas a tua vontade, a tua verdade tem poder de revelar e quebrar tudo isso. E eu não quero mais viver me sabotando, Deus. Revela o que está escondido, pensamentos limitantes, crenças erradas, padrões destrutivos. Arranca da minha mente tudo que não vem de ti, Pai. E planta a tua verdade aqui dentro. Ó Espírito Santo, me dá discernimento e coragem, porque hoje eu escolho romper toda a autossabotagem. Alinha a minha mente contigo. Eu quero avançar livre, curado e direcionado, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Porque a fé não é sentir, é decidir. E o céu me chama a prosseguir. Se essa oração te confrontou, não ignore. Identifique, corte e avance. Sua libertação começa na mente, na consciência. Até amanhã.